Oi, eu me chamo Alan e hoje irei falar um pouco sobre falange espiritual na Umbanda. Bom, primeiramente, o que é falange? Falange é um grupo de espíritos que trabalham para um determinado chefe daquela falange. Por exemplo, falange de Exu Tranca-Ruas. Existe um Exu Tranca-Ruas, chefe daquela falange, que vai coordenar aqueles espíritos que dão o nome de Exu Tranca-Ruas também. Aí existe o chefe que comanda os demais Exus. É como se fosse um exército, e naquele exército tem o seu capitão e os seus soldados. Os soldados são os Exus que trabalham para o capitão, que é Tranca-Ruas. Então, suponhamos que existe uma falange de Pombagira Menina. Existe a rainha, não, rainha não, desculpa, a chefe daquela falange de espíritos chamada Pombagira Menina. Existe a Pombagira Menina chefe e existe as Pombagiras Meninas que trabalham nesta linha da Pombagira Menina. E como que funciona o selecionamento de espíritos para trabalhar nas falanges? Ao desencarnar os espíritos, como eles foram pessoas como nós na Terra, eles têm seus trejeitos, seu jeito de falar, suas formas de agir, modos de pensar, cada um diferente de si. Entre si são diferentes. Como, por exemplo, eu não penso igual a você, porque você não é a mesma pessoa que eu. Você tem o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de falar, e eu tenho os meus. Então, eles pensam da mesma forma, que eles são espíritos diferentes, porque tiveram vidas encarnatórias diferentes, foram pessoas diferentes. Então, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito de ser. Ninguém é igual a ninguém, todos somos diferentes. Então acontece a mesma coisa com eles. Eles também têm o seu jeito de ser, o seu modo de agir. Então, eu vejo vários vídeos que eu assisto por aí no YouTube, de algumas pessoas recebendo dados e tal. E eu vejo alguns comentários no vídeo, tipo, essa pessoa tá fingindo porque eu também recebo tal entidade. E ela não chega dessa forma, não fala assim, ela é diferente e tal. Porque as pessoas esquecem que existe uma coisa chamada falange. E todo umbandista deve saber o que é isso. O que é falange, justamente para não cometer tais erros absurdos. Porque eu acho inadmissível até hoje. Oi, eu me chamo Alan e hoje irei falar um pouco sobre falange espiritual na Umbanda. Bom, primeiramente, o que é falange? Falange é um grupo de espíritos que trabalham para um determinado chefe daquela falange. Por exemplo, falange de Exu Tranca-Ruas. Existe um Exu Tranca-Ruas, chefe daquela falange, que vai coordenar aqueles espíritos que dão o nome de Exu Tranca-Ruas também. Aí existe o chefe que comanda os demais Exus. É como se fosse um exército, e naquele exército tem o seu capitão e os seus soldados. Os soldados são os Exus que trabalham para o capitão, que é Tranca-Ruas. Então, suponhamos que existe uma falange de Pombagira Menina. Existe a rainha, não, rainha não, desculpa, a chefe daquela falange de espíritos chamada Pombagira Menina. Existe a Pombagira Menina chefe e existe as Pombagiras Meninas que trabalham nesta linha da Pombagira Menina. E como que funciona o selecionamento de espíritos para trabalhar nas falanges? Ao desencarnar os espíritos, como eles foram pessoas como nós na Terra, eles têm seus trejeitos, seu jeito de falar, suas formas de agir, modos de pensar, cada um diferente de si. Entre si são diferentes. Como, por exemplo, eu não penso igual a você, porque você não é a mesma pessoa que eu. Você tem o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de falar, e eu tenho os meus. Então, eles pensam da mesma forma, que eles são espíritos diferentes, porque tiveram vidas encarnatórias diferentes, foram pessoas diferentes. Então, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito de ser. Ninguém é igual a ninguém, todos somos diferentes. Então acontece a mesma coisa com eles. Eles também têm o seu jeito de ser, o seu modo de agir. Então, eu vejo vários vídeos que eu assisto por aí no YouTube, de algumas pessoas recebendo dados e tal. E eu vejo alguns comentários no vídeo, tipo,
essa pessoa tá fingindo porque eu também recebo tal entidade e ela não chega dessa forma, não fala assim, ela é diferente e tal. Porque as pessoas esquecem que existe uma coisa chamada falange. E todo umbandista deve saber o que é isso, o que é falange, justamente para não cometer tais erros absurdos. Porque eu acho inadmissível até hoje, porque até hoje eu acho inadmissível pessoas que são da Umbanda há muitos anos dizerem que a pessoa está fingindo porque não está recebendo a entidade, porque tá de outra forma, fala de outro jeito e fala que a pessoa é marmoteira. Só que na verdade entenda que existe falange espiritual, que tem vários espíritos, muitos espíritos com histórias diferentes, com vidas diferentes, com pensamentos diferentes, com modos de agir diferentes. Então, da mesma forma que eu penso de um jeito, falo de um jeito, me comunico de um jeito, ajo de certa forma, você não vai agir igual a mim porque você é você e eu sou eu. Então não podemos generalizar as coisas. E também as pessoas pensam assim, por exemplo, tem dois médios, né? Aí um recebe, por exemplo, algum beira-mar e o outro também recebe algum beira-mar. Só que aí o outro acha que tá fingindo, ou a pessoa que recebe o beira-mar acha que não tá recebendo nada porque se comporta diferente do beira-mar do outro médium, que incorpora no outro médium. Na verdade não, são espíritos diferentes. Que são espíritos da mesma falange, porém são diferentes, não são iguais. É muito raro a probabilidade de um espírito que trabalha com uma pessoa ser o mesmo que trabalha com você. É muito raro, porque existem vários espíritos. Eu quero que vocês entendam isso. E entendam que existe uma falange espiritual com vários espíritos. Eu tô falando isso toda hora para realmente vocês entenderem, para que vocês captem essa mensagem que é importante e não cometam mais esses erros. Aprendam o que é falange. A falange é isso, basicamente. Espero ter ajudado. Obrigado. Axé.